Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu te peço um favor. É facinho, só clica no se inscrever, deixa um comentário, deixa um joinha, interaja de alguma maneira com esse vídeo, porque é a única maneira que o YouTube entende que você quer continuar assistindo o meu conteúdo. E eu trago o aviso de que se você gosta de tecnologia e você é do tipo de gente que reclama que eu não tenho mais falado disso, é porque agora eu tenho um outro canal em que eu abordo só videogame, realidade virtual, celulares, esse tipo de coisa. É o Easy Mode, o link vai estar na descrição, mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. Se você está presente nas redes sociais, como Twitter, Facebook, coisa do tipo, você deve ter visto que está rolando um rebuliço nessas redes hoje por causa da deputada federal Natália Bonavides e o apresentador Ratinho, que eu sinceramente não sabia que ainda tinha muita relevância no espaço de mídia brasileiro. Eu acompanhava o programa dele nos anos 90 e faz muito tempo que eu não ouço falar muito do cara, exceto agora, por causa dessa polêmica. O que, agora que eu paro para pensar, talvez comunique a esse cara que vale a pena comprar esse tipo de briga, porque obviamente o perfil dele na internet ficou um pouco mais aparente, mais perceptível e tem uma camada da sociedade que apoia esse tipo de escrotice e por causa disso a gente sabe que vai ter muita gente apoiando ele. É por isso que opiniões como essa que eu vou dar aqui nesse vídeo talvez sejam até importantes justamente por isso. Porque a gente já tem pessoas com uma plataforma muito grande vomitando esse tipo de ódio na internet. É importante que pessoas se oponham a isso. A deputada federal petista Natália Bonavides escreveu um projeto de lei, o projeto 4004 de 2021, que basicamente altera um pouco da redação da cerimônia que é lida durante um processo de casamento. O texto original da cerimônia se encontra no artigo 1535 da Lei 10.406. E como você pode ver aí, o texto original da lei finalizava com: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. O novo texto proposto pela deputada é um pouco diferente. Não muda muita coisa, mas muda apenas o uso dos termos marido e mulher. O novo texto ficaria assim: de acordo com a vontade que acabam de declarar perante mim, eu, em nome da lei, declaro firmado o casamento. Existem duas justificativas para essa mudança. Primeiro, porque atualmente a lei brasileira permite que casais homoafetivos se casem. Por causa disso, um texto legal que declara explicitamente marido e mulher acaba excluindo toda uma camada da população que tem aquele direito. Essas pessoas se sentem constrangidas e faz sentido alterar o texto da lei para que reflita a atual realidade da sociedade. Se a gente permite que um casal gay ou um casal de lésbicas se casem, não faz sentido, durante a cerimônia, continuar usando esse texto retrógrado que exclui essas pessoas. Entretanto, além dessa questão do constrangimento ali no momento, tem uma questão ainda pior. Esses textos mais antigos que fazem referência explícita a marido e mulher são usados por juízes homofóbicos para impedir o casamento dessas pessoas, ou até mesmo anular o casamento após o fato. Isso aconteceu em 2011 e o juiz em questão basicamente citou um texto da Constituição que se referia a homem e mulher. Essas pessoas são homofóbicas e também, e o que é mais preocupante, são poderosas o bastante para permitir que essa homofobia afete a forma como elas interpretam a lei e, com isso, ativamente negam o direito de pessoas. Eu não estou especulando, eu não estou falando de um caso fictício. Mas talvez isso aconteça. Isso aconteceu de verdade. Tem essa matéria aí de 2011 em que um juiz se apoiou na redação da Constituição que fazia referência a homem e mulher para anular um casamento gay. Literalmente reverter essa conquista, esse direito que esses cidadãos têm. Da matéria. Ele argumenta que se ateve ao conceito de família definido pela Constituição brasileira. Declara no artigo 16 que constitui família o núcleo formado entre homem e mulher e dá a esse núcleo uma proteção especial como célula básica da sociedade. Família é aquele núcleo capaz de gerar prole. E aí o juiz se elabora um pouco mais na sua idiotice, ele fala, se você colocar gays numa ilha e declarar aquilo um país, depois de várias gerações não vai ter nenhuma prole, logo aquilo não é um país válido, logo eu vou usar essa interpretação para impedir que essas pessoas possam exercer o seu direito garantido pelo nosso país. Por essa lógica, você não poderia também dar direitos básicos a uma pessoa infértil, porque se você colocar várias pessoas inférteis numa ilha deserta, elas também não podem gerar prole. Isso não faz sentido.
uma pessoa que fez vasectomia, um homem que fez vasectomia, por exemplo, uma mulher que teve uma histerectomia, eles não podem, então, se casar porque eles não podem ter filhos? Um casal que decide não ter filhos, eles não têm direito de casar? É absurdo. É uma justificativa que não se sustenta e ela revela que, na verdade, não está sendo dado um parecer técnico sobre a lei. É apenas uma pessoa que é homofóbica e, ao mesmo tempo, é poderosa o bastante para, naquela pequena esfera de influência que aquele juiz tem, que não é tão pequena assim, ele pode então exercer o seu preconceito e negar o direito das pessoas. Eu acho que agora deu para entender bem o contexto da situação. Uma deputada propôs uma lei que altera uma terminologia que exclui algumas pessoas e ao mesmo tempo permitam que elementos preconceituosos que atuam no judiciário impeçam essas pessoas de exercer o seu direito. Naturalmente, esse projeto de lei atraiu muito furor dos reacionários, porque eles sentem que de algum motivo eles estão perdendo algum direito, que eles obviamente não estão perdendo direito nenhum. A maioria desses caras nem entende de fato o que está acontecendo. Eles recebem através dos seus núcleos, né, o zap zap do tiozão, alguma coisa bem distorcida, como se estivesse proibindo o uso de marido e mulher, não vai poder mais usar esse termo em nenhum momento, em nenhum instante, não é nada disso. Mas você sabe como essa galera interpreta as coisas, né? Com a bunda. Pois bem, na última quarta-feira, no programa Massa FM, o apresentador Ratinho fez essa declaração extremamente infeliz. Olha, você não tem o que fazer, minha filha. Não tem o que. Vai lavar roupa, vai fazer costura a caixa do teu marido, a cueca dele. Porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora. Uma coisa bem curiosa quando você vê essa fúria reacionária, esses pequenos momentos de progresso, que o objetivo é simplesmente dar mais direitos, dar mais proteções aos direitos, na verdade, que essas pessoas que estão em uniões homoafetivas já têm. Eles já têm esse direito. Só que a lei, obviamente, está escrita de certa forma que permite que certos elementos preconceituosos do judiciário, como eu argumentei, impeçam a pessoa de exercer o seu direito, anulem casamentos e coisas do tipo. A deputada, em entrevistas, esclareceu que ouviu de casais homoafetivos que existe esse fenômeno, digamos assim, de pessoas que operam nesse espaço. Não sei se seria um tabelião ou se é só juiz, mas basicamente o que ela relatou, que ela ouviu relatado é isso. Que algumas pessoas simplesmente dizem, não, se ali na declaração diz marido e mulher, eu não posso efetuar esse casamento, e cria problemas para essas pessoas. O Ratinho, como todo bom reacionário, ele provavelmente não leu o projeto de lei, que a propósito é bem curtinho, são só 2 páginas e não é nem uma página cheia. Dá para, na verdade, concatenar aquilo em uma página. Dá para você ler bem brevemente a proposta da mudança e o motivo pelo qual essa proposta está sendo feita. Então, cara, ele se opõe imediatamente. Esses reacionários, eles têm um ímpeto de se opor a qualquer tipo de medida que estenda certas proteções de direitos a minorias. É a única praxis dele. Eles reagem, por isso que é reacionário, eles reagem imediatamente sem entender o contexto, sem querer saber nada. Mas além de ser contra o projeto de lei, o cara foi muito além e ele falou em eliminar as pessoas que propõem isso e falou em metralhar. Isso é literalmente fascismo. Você está usando o seu espaço, a sua plataforma, para propagar valores retrógrados que são contra os direitos de pessoas que têm uma vida um pouco mais complicada, porque o reconhecimento dos direitos dessas pessoas é algo relativamente recente na nossa sociedade. Então ele não está apenas se opondo, ele está falando em agir com violência contra pessoas que promovem isso. E talvez você pense que é bobagem, isso que é brincadeira, só uma piadinha, nossa, mimimi e tal, mas não é bem assim, mano. Quando uma pessoa com uma grande plataforma fala esse tipo de coisa, e você acha engraçado, e você vai e repete aquilo no trabalho, na segunda-feira e tal, você está ajudando a propagar esse espírito, esse ambiente em que os direitos de pessoas marginalizadas é uma coisa ridícula, é uma coisa digna de reagir ou com piadinha, ou, na pior das hipóteses, como foi o caso do Ratinho, com incitação à violência. E aí a pessoa que já é retrógrada e ouve uma coisa como essa, ela fala, é isso mesmo, esses viados aí. E aí isso se propaga. Se uma criança ouvir isso, ela tem aquilo como um valor moral correto, ela acha engraçado. Cara, por muitos e muitos anos, figuras como Alborguete naturalizaram a ideia do bandido bom é bandido morto. Por causa disso, porque a gente acha essas pessoas admiráveis, a gente acha elas engraçadas e a gente tende a absorver os seus valores. Por isso que eu falei no começo que é importante pessoas se manifestarem contra esse tipo de pensamento. Então, naturalmente, a Natália e outras figuras políticas estão se manifestando em seu repúdio, não apenas repúdio, mas vão agir, atuar, vão buscar os seus direitos
na justiça contra essa fala do Ratinho. É muito provável que absolutamente nada aconteça com ele, o que é lamentável, mas eu te convido agora que você entende a situação, você está melhor equipado para responder a alguém que ache correto isso. O que a deputada propôs não é nada absurdo, nenhum casal heterossexual está perdendo nenhum direito, perdendo nenhum espaço. Isso apenas garante que pessoas em uniões homoafetivas vão poder garantir o seu casamento. E não vai chegar um tabelião ou um juiz e dizer, não aceito porque ali tem marido e mulher. Ou então até aceitam, mas como a Natália também relatou, de acordo com seu contato com o público LGBTQ, que em algumas circunstâncias a organização ali ela aceita fazer o casamento e tal, mas usa daquele momento para dar aquela alfinetada, para dar aquela humilhada. O que pra que isso, mano? A pessoa tá lá pra casar e aí você vai usar aquele momento que deveria ser um momento feliz pro casal pra ser cruel com eles. É uma babaquice, na é verdade? Todos podemos concordar que isso é uma babaquice. Tem duas pessoas lá querendo celebrar algo que é garantido por lei. Aí você vai só porque você não concorda com aquilo, você vai lá e dá uma escrotizada. Ou, na pior das hipóteses, impedir o casal de efetuar o casamento. É ridículo isso. Ridículo. Mas é o que se pode esperar de reacionário. Porque reacionário é PhD em ser ridículo, mano.